nosso negócio não é mais só um passe de academias. A gente tem que encontrar um nome que nos represente melhor, uma marca que nos represente melhor e que, inclusive, tenha mais fit com as necessidades dos nossos consumidores, né? Dos nossos clientes, dos nossos membros, que são os usuários finais ali do produto. Então, tomou-se a decisão de fazer uma transição de um nome que, sim, tinha um awareness, já carregava um awareness no Brasil muito mais forte, mas essa importância de olhar para frente, onde a gente vai chegar, naturalmente sobressai o que vinha do passado, né? Olá, pessoal. Estamos começando mais um Tecla Sabe Podcast by Pinterest nessa temporada. E antes de falar do nosso convidado de hoje, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca de 1,76 m, tenho cabelos longos, castanhos, com algumas luzes. Estou vestindo um blazer cinza e uma camiseta cinza, uma calça vinho e um sapato vinho. Agora sim, falando dele, do nosso convidado de hoje, ele que tem passagens por empresas e premiadas por Coca-Cola, Wieden Kennedy, DM9, Almap, criador de campanhas para Nike, Heineken, Nestlé e Ambev, vencedor de Cannes Lions, Clio, One Show, palestrante, trabalhos publicados no livro Game Changers da Tasking e atualmente é diretor sênior global de Brand Marketing e criação da Well Hub, participando ativamente aí na transição da marca. Flávio Reguini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um Muita prazer estar coisa aqui, eu me perco falando. Pois é, também estava aqui falando, nossa, tudo isso, né? A gente vai falar muito disso. Vou pedir para você fazer essa autodescrição. Tá bom. Bom, muito prazer. Eu sou o Flávio, eu sou um homem preto, 1,70 m. Eu tô com uma camisa verde, uma calça preta e um tênis branco. Maravilha, Flávio. Agora, eu fiz só um resuminho ali, né? Quero que você conte pra gente um pouquinho da sua trajetória. Sim, com muito prazer. Bom, eu sou do interior de São Paulo, sou de Bauru. Eu comecei ali a minha vida profissional trabalhando na Tilibra, na verdade, com um estágio. Foi um período super legal. E eu trabalhei com desenvolvimento de produto. Ali, eu comecei a dar uma namorada um pouco no ambiente mais criativo. Eu tinha esse desejo desde novo, ali, desde a adolescência. Em determinado dia, eu me lembro que eu mandei um e-mail pro Sérgio Valente, aliás, que ele era presidente da DM9, e falei, putz, meu sonho é trabalhar na DM9, queria muito tentar uma oportunidade. Surpreendentemente, ele respondeu. Falou, tá bom, tô copiando o RH aqui, vem aqui fazer um estágio. E eu fiz um estágio de um mês. Depois desse um mês, eu lembro que ali eu tive que tomar uma decisão entre direção de arte e redação. Depois desse um mês, com um olhar mais voltado para a redação, me convidaram para continuar. Também tem uma história divertida aí que me falaram, bom, tenta só pegar um cliente ali específico, tenta não ficar dentro do núcleo de C&A, porque pode ser um núcleo ali que você vai fazer muito varejo, não vai ter tanto glamour das outras campanhas. Daí eu falei, tá bom. O RH falou, só tem vaga no time de C&A. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Ali eu fiz grandes amigos, eu aprendi muita coisa. Foi uma experiência incrível e tinha um trabalho muito forte de inovação, da relação com o cliente ali, com a agência na época, de inovação, de criatividade, mas ao mesmo tempo de trazer retorno para as campanhas. Então, para mim, a eficiência criativa foi muito forte. Ali eu desenvolvi alguns trabalhos que me orgulho bastante, enfim, trouxe ali um projeto super legal para a C&A, me deu um pouco de visibilidade no mercado criativo como um todo. Dali eu comecei a trabalhar bem focado no universo criativo. Enfim, acabei indo para o Almap, acabei indo para a Live Edge, também foi uma agência onde eu trabalhei ali por um período, foi super legal. Tive uma visão de criatividade com estratégia muito rica. Acho que isso foi me direcionando bastante para para onde eu atuo hoje. Dali, depois eu acabei indo para o Wieden Kennedy também. Trabalhei com Nike, trabalhei com Heineken, foram marcas super legais ali que eu tive o prazer de trabalhar, aprender muito com o universo dessas marcas, como elas estão super bem estruturadas. E eu tinha uma coisinha ali que tocava bastante meu coração, que era como eu podia ter um impacto mais de longo prazo. Né? Na agência, quer não, muitas das vezes, acaba sendo ciclos de desafio, você resolve ali um job de um determinado período, e eu queria ter uma relação mais longo prazo de impacto com uma marca. E aí chegou um convite da Coca, foi super legal, um convite
Hoje a pessoa é um super amigo meu, a gente trabalhou junto por um tempo. E eu aceitei. Óbvio, pensei ali, refleti um pouquinho. Era uma mudança considerável, né? Apesar de ser Coca-Cola, enfim, era uma marca com certeza já, né? Sempre foi, né? Na verdade, uma marca onde todo mundo quer trabalhar com, quer trabalhar para. Mas eu tinha que mudar de cidade, de estado, na verdade, não só de posição, né? Dentro do ecossistema ali de publicidade e propaganda. Tomei a decisão, fui, me mudei para o Rio de Janeiro. Foi um período super legal, aprendi muito. Muito mesmo. Cheguei em Olimpíadas, trabalhei ali por um longo período e acabei me apaixonando por este lado da história. E ali, depois de um tempo, também acabei voltando para São Paulo. Por umas questões pessoais também acabei deixando o Rio, voltei para São Paulo. E dali eu fui para Publicis, fiquei um tempo ali. E depois fui convidado para me juntar ali ao time do Gympass na época. Tô lá desde então, hoje o El Hub. Passei por toda essa transição e vi ali muita coisa acontecer com a evolução do negócio e da marca. E tô ali liderando hoje todo o time que olha para a estratégia de marca e advertising como um todo. Incrível, né? E você pensar, quando você faz essa virada, por exemplo, para a Coca, você sai da cadeira criação agência e vai para a cadeira cliente. Exatamente. Né? Então, tem um olhar completamente diferente, né, dentro disso. Acredito que seja mega desafiador dentro dessa estrutura. Eu acho que talvez o movimento contrário seja mais difícil, né? Super desafiador. Eu me lembro que no começo, quando eu fui, eu falei, nossa, eu não sei fazer isso que eu aceitei fazer. Mudei de cidade, estado e não sei fazer isso que eu aceitei fazer. Foi um baita desafio essa curva de adaptação. Porque são outros tempos, outras conversas, outras rotinas. Enfim, completamente diferente do universo que eu estava antes. Mas foi muito legal, muito rico. Como que você vê essa jornada aí, nessa transformação para você de uma forma, assim, criativa também, né? Passar de Coca, outras agências, C&A, Tilibri e tudo mais, até chegar no El Hub. Sim. Legal, uma ótima pergunta. Foi um amadurecimento até criativo mesmo, muito grande, assim. E acho que também vem junto com a minha seniorização dentro do processo como um todo. Olhar para um desafio, ver o impacto que aquilo pode ter, a construção e impacto, inclusive cultural, que uma marca pode ter para determinar uma conversa na sociedade como um todo, o papel e a responsabilidade da publicidade, da construção de uma marca, sem dúvida alguma, essa mudança ela acelerou, né? Mas ela também eu sinto que ampliou um pouco o meu olhar, assim. Não só para resolver alguma coisa de uma maneira mais pontual, que tem sim sua função, né, mais imediatista, vamos dizer assim, mas como é importante você setar estratégias, pensar a longo prazo, pensar a construção da marca de uma maneira que ela não seja um pouquinho mais no mês seguinte, no semestre seguinte, mas uma jornada que talvez é sobre 5 anos, como eu chego em algum lugar em 5 anos. Então, acho que essa transição me deu bastante amadurecimento criativo nesse sentido. E pelo outro lado, eu sinto também que nas minhas conversas com as agências que eu já trabalhei, com os times, né, das agências que eu trabalhei, também é muito legal porque vem com mais empatia do lado de saber como é que saber os tempos e as necessidades, inclusive de desenvolvimento, seja de campanha, de brainstorm, coisas assim. Também me abriu, quando eu olho para parceiros, enfim, pares ali que às vezes lidam com a agência, me deu essa visão um pouquinho mais ampla de como é a cozinha lá dentro. É bem isso, né? Às vezes a gente fala pastelaria, né? Que é aquela coisa assim que quer tudo de uma forma muito ágil, né? Dentro disso. Você foi premiado por diversas vezes, né? Tem algum, assim, que tem um gostinho mais especial? Eu acho que o primeiro prêmio sempre fica ali, né? Foi esse trabalho para a C&A, acho que também tinha um pouco desse gostinho conseguir trazer um prêmio para uma marca que não era esperado. Foi um trabalho super inovador. É o trabalho que, inclusive, saiu ali no Game Changers como um dos trabalhos que mudaram a indústria da publicidade como um todo. Se não me engano, são 100 trabalhos que eles publicaram que mudaram a indústria da propaganda como um todo no mundo inteiro. A gente fez um trabalho para a C&A e é super legal falar disso, enfim, porque na época era algo bem mais comum ali em relação à inovação, né? A gente colocou um cabide dentro das lojas da C&A e nesses cabides apareciam os likes
do Facebook. Então, as pessoas curtiam no Facebook e o like aparecia ali dentro, no cabide, no visor do cabide, na própria loja. Foi super legal. Enfim, foi um primeiro trabalho, teve uma grande visibilidade globalmente falando e me deixou bastante orgulhoso. Não, e incrível, né? Você pensar numa coisa onde você faz um cross ali de on e off, Super. trabalhando dentro do off na própria loja com algo do digital, né? Exatamente. Toda uma tecnologia ali também para um real time, tá? E eu me lembro que, na época também, tinha toda a conversa que era separada de on e off. E um projeto que conseguiu integrar a existência do off e do on numa mesma história, numa mesma narrativa, numa mesma experiência. Foi super legal. É um baita desafio mesmo, realmente. Porque a gente vê as coisas meio clusterizadas, assim, né? Sim. Cada área de um jeito. E quando você vê um projeto, assim, que você unifica isso... A gente está falando de um branding de uma marca como um todo, né? Exatamente, então, exatamente. E me lembro também de vários indicadores compartilhados lá pelo time na época, de como isso trouxe percepção de inovação para a marca, como trouxe percepção de ser uma marca que está bastante presente no universo digital, de ter interação com a audiência, enfim, foi super bacana. Incrível. Quando a gente pensa, né, dentro da sua jornada, que você trabalhou em várias empresas, agências, então você trabalhou com varejo, trabalhou com Coca, e aí você vai para uma área de bem-estar, de saúde. Como que é essa transição e transformação aí para você? Legal. Também parte muito de uma busca interna, assim. Nas mudanças que eu fiz, eu sempre trouxe essa reflexão de aprendizado. O que eu ia aprender, seja do modelo da companhia, enfim, a área de atuação daquela marca, daquele negócio, que pudesse somar para eu conseguir expandindo né, o meu conhecimento como um todo dentro da atuação de marketing e publicidade. Mas, obviamente, também tem um pouquinho do coração, assim. Eu sempre me interessei bastante por bem-estar. Sempre foi uma coisa que esteve presente no meu dia a dia, enfim, na família, esporte, atividade física, sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. Também, criativamente falando, sempre gostei muito de ver campanhas, posso falar de Nike, posso falar de Adidas, enfim, que envolviam saúde, esporte, atividade física como um todo. E a mudança para o Hub teve bastante dessa vontade de atuar nesse ambiente, né? Enfim, enquanto marca e o potencial que isso tinha. Além disso, o modelo de negócio também foi algo que me atraiu bastante. Acho que eu tinha muito para aprender, vindo dos lugares que eu vim, dos modelos que eu trabalhei, ir para uma empresa que tinha um modelo de negócio mais... nasceu já numa era digital, tinha um modelo diferente de negócio. Quando eu comparo, por exemplo, com Coca-Cola, eu vi que também ia me trazer bastante aprendizado versus tudo que eu carreguei até aqui. Então, a união desses fatores foram fundamentais para a minha tomada de decisão. E, obviamente, também enxergar o potencial que o Hub tinha de crescimento, o caminho que estava seguindo, como aquilo estava numa direção que eu acreditava muito e estou vendo hoje os resultados disso tudo, foi muito legal. O El Hub é americana, não? Não. Na verdade, o El Hub é uma empresa... Nasceu no Brasil. O headquarter hoje é nos Estados Unidos, é em Nova York. Mas de nascença, ele começou aqui no Brasil. Então, são brasileiros os fundadores? São brasileiros. Olha só, são brasileiros. Pelo nome eu achava que não. Começou com o Jim Pass aqui, né? E aí, acho que sempre teve essa ambição também de crescimento. Como esse negócio tinha potencial de chegar forte fora do Brasil. E o nome carregava muito essa intenção de enfim, crescer e ir para fora também. Mas foi super pioneiro. O Jim Pass, eu me lembro há muito tempo Foi já. super. Foi o primeiro, assim, né? Foi. Até por isso, muita gente fala, com razão, que foi, enfim, sinônimo da categoria e tudo mais. Exatamente. E por que a mudança do nome Jim Pass para o El Hub, assim, essa virada? Essa pergunta eu tô bem acostumado a responder. Mas é uma ótima pergunta, assim. A gente... Desde que eu cheguei, e eu cheguei... É até uma história também curiosa. Eu mudei para lá começo da pandemia ali. E eu me lembro das conversas que eu tava tendo para tomar a decisão. Enfim, já estava seguro da decisão e tal. E eu lembro que eu vi uma notícia que as academias vão começar a fechar.
E eu falei, caramba, será que o negócio chama Gym Pass? Será que é a coisa certa? Será que é a decisão certa? Mas de todas as conversas que eu tive e como a visão que foi ali compartilhada comigo, do caminho que o negócio ia seguir, eu falei, não, sem dúvida alguma é a decisão certa. E ali eu acho que começa um pouco dessa conversa da por que mudar o nome. Eu me lembro muito dos papos de corredor, dos papos não oficiais. Talvez o caminho que a gente está seguindo não nos representa mais. O negócio estava deixando de ser só sobre passes de academia. E 2, crescimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente falava e os times comerciais se apresentavam e falavam prazer, Gym Pass, as pessoas, né, os RHs ali, que é uma audiência importante para a gente, sempre falavam assim, obrigado, eu já tenho uma solução aqui de academias e tal. E quando a gente explicava que era muito mais do que isso, que era muito mais do que só dar acesso, ser um passe para uma academia, a conversa desenrolava, o interesse aumentava e os negócios fluíam. Então, como essa intenção era muito grande e fazia parte da agenda de crescimento da empresa, crescer nos Estados Unidos e em outros mercados, veio a discussão de, bom, nosso negócio não é mais só um passe de academias, a gente tem que encontrar um nome que nos represente melhor, uma marca que nos represente melhor e que, inclusive, tenha mais fit com as necessidades dos nossos consumidores, né? Dos nossos clientes, dos nossos membros, que são os usuários finais ali do produto. Então, tomou-se a decisão de fazer uma transição de um nome que, sim, tinha um awareness, já carregava um awareness no Brasil muito mais forte, mas essa importância de olhar para frente, onde a gente vai chegar, naturalmente sobressai o que vinha do passado, né? Uma tomada de decisão mais por expansão, internacionalização, entender no modelo de negócio que faria mais sentido, né? E hoje o Well Hub está em quantos países, mais ou menos? Hoje a gente está em mais de 13 países. Enfim, todos agora não vou lembrar aqui de cabeça, mas Argentina, Chile, México, Canadá, Estados Unidos, na Europa, em diversos países, com expansão ali de maneira constante. Esse branding foi feito ano passado ou retrasado? Tem 2 anos. 2 anos já. Tem 2 anos. A aceitação, como que vocês estão vendo isso? Tem tido uma... Tem sido muito positiva, isso é muito legal. Naturalmente, leva tempo, né? A gente não fez só um rebrand, a gente fez um rename, né? praticamente. É isso. Então, o impacto ele é grande. Né? Até quando eu comparo e em conversas com outros cases aí, a maioria é uma mudança de marca que não tem um impacto tão grande quanto você mudar o nome. Mudou o nome da empresa, né? Então, esse impacto ele é grande. Ele tem uma curva natural. Mas o que a gente tem visto, através de pesquisas, enfim, desde de interações em redes sociais até pesquisas de saúde de marca, é que essa curva ela é bem acelerada. Ela, inclusive, ela é de uma certa maneira, mais rápida até do que a própria construção de awareness do Gym Pass. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas falando muito de wellness, do bem-estar de modo geral, né? Eu tenho visto muito essa forma de wellness como um todo, né? A parte de bem-estar, as indústrias como um todo, né? As bebidas alcoólicas se remodelando para estar de uma forma aí que as pessoas estão consumindo menos álcool, o tipo de evento que tem mudado, né? Então, tem tido muito esses espaços para as pessoas se encontrarem, enfim. Como que você tem visto isso? Se é só um hypezinho ou se tem uma tendência aí dentro das pesquisas de vocês? Não, legal. Eu vejo como uma mudança de comportamento natural. As pessoas se adaptando ao que o corpo exige. Acho que em primeiro lugar, né? Esse cuidado com a saúde e passa por várias coisas, não só fazer atividade física, mas sim descobrir novos hábitos e adaptar os hábitos para que você tenha mais saúde, que você tenha melhor qualidade de vida. Então, eu acho que é uma mudança de hábitos da sociedade como um todo para um caminho que, sem dúvida alguma, ele traz muitos benefícios. Eu acho que é muito natural ao mesmo tempo. Assim, a gente vai se conscientizando mais, a gente vai evoluindo enquanto humanidade, enquanto sociedade e refletindo sobre o que faz bem e o que não faz bem pra gente. Então,
Isso reflete, obviamente, na maneira como a gente consome as coisas, os produtos, as experiências, os serviços como um todo. E isso impacta, naturalmente, também em indústrias, né? E eu acredito que as marcas, né, as empresas vão acabar se adaptando a esse cenário. Para a gente é muito natural, é muito positivo. A gente, inclusive, como eu comentei, vê isso indo lá não só para as empresas no momento de oferecer alguma coisa, mas também no momento de contratar. Então, essa preocupação em oferecer um benefício de bem-estar corporativo cresce cada vez mais. Enfim, isso reflete bastante também o nosso crescimento. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar, sem dúvida alguma. É uma nova maneira de pensar, viver. É a questão de longevidade, né? As pessoas estão muito buscando isso. A gente tem visto cada vez mais o como é importante, Sim. né? Se cuidar, enfim, fazer atividade física, né? Não é só alimentação, é toda essa forma do corpo se movimentar também. E não só isso, obviamente. O Brasil, você acha que, em relação ao resto do mundo, né? De modo geral, ele está à frente, não está em termos de se cuidar, de estar nessa linha wellness, né? Um país que tem praia, as pessoas estão se movimentando mais, né? Enfim, como que você tem visto isso? Sim. No Brasil, assim, a gente vê índices que, infelizmente, não são os números que agradam em relação ao sedentarismo, em relação à obesidade. Muito disso está relacionado, naturalmente, a políticas públicas e também a falta de acesso, muitas vezes, a atividades físicas. Naturalmente, existem alguns catalisadores que possibilitam e facilitam esse acesso. O exemplo do El-Hub é um caso, né? Quando a gente faz essa parceria com as empresas para facilitar o acesso à atividade física. Mas é um número que está em tendência de queda. As pessoas têm essa intenção, vem natural ali, né? Do brasileiro esse interesse por fazer... Você pega o futebol, por exemplo, que é uma atividade física que você joga desde criança, né? E você continua uma jornada de bem-estar ali, fazendo atividade física, isso cresce. Então, eu enxergo como um gráfico que ele vai melhorar, né? Acho que existem fatores que trabalham para que isso passe por uma mudança, por uma transformação. Mas ainda hoje, não são os melhores números. Mas é uma tendência, uma linha ali, uma curva que vai passar por uma mudança, sem dúvida alguma. O wellness não é essa coisa do hype, ele veio para ficar, mas tem uma atividade esportiva que anda bem no hype também, Sim. que é tênis, né? Vocês recentemente também fizeram uma collab com um tenista. Conta um pouquinho pra gente disso. Sim, sim. A gente encontrou no tênis, isso é super legal. E não tem nada a ver com hype. Mas a gente se beneficiou do hype do tênis. Inclusive, acho que foi olhando para estratégias de marca e marketing como um todo, a gente conseguiu encaixar um tema. Para a gente é uma plataforma de marca hoje, que é um passion point de uma audiência super importante para a gente, que são C-level, os tomadores de decisão, e pegar esse passion point para a gente poder falar dos nossos atributos. Então, esse sweet spot ali foi a nossa definição do tênis como plataforma de marca. O que eu quero dizer com isso? O tênis, alguns dados nos mostraram que também não estão tão relacionados ao hype, mas estão mais relacionados a quem acompanha, enfim, há um longo tempo, que C-levels assistem, acompanham, jogam, usam para fazer networking, mais de 89% mais ou menos. E é uma audiência super importante para a gente. São eles que no final do dia tomam a decisão de implementar ou não o benefício dentro das empresas. E aí, a gente olhando para isso, e por tudo que envolve o universo do tênis, encontrou uma oportunidade, um terreno super legal, super produtivo, super rico, para falar da importância de ter corpo e mente em equilíbrio para que venha a alta performance. O tênis é 100% sobre isso, né? Você vê, enfim, depoimentos de tenistas. Hoje não estava muito bem mentalmente, hoje o corpo não deu conta. Enfim, quando os dois estão em equilíbrio, é que vem ali a alta performance. Fora tudo que o tênis ensina sobre aprender com erros, mudar a estratégia no meio do jogo, tem essa questão de você estar sob pressão sozinho e como você precisa tomar uma decisão rápida pela velocidade do jogo. Tem muito aprendizado. Analisar adversário, né? Analisar adversário. Tem muitos aprendizados que faz desse esporte, naturalmente, ser um esporte que tem muita relação com o universo corporativo. E a gente escolheu o tênis para ser essa plataforma. Enfim, olhando para as melhores assets que a gente tinha ali para buscar parceria, a gente hoje patrocina o Rio Open, a gente patrocina o SP Open, a gente
tem a parceria com o Agassi globalmente. É um nome que para a gente também traz muita história, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, globalmente falando, né? Esse impacto gigante que ele tem para nos ajudar a falar sobre bem-estar. Naturalmente, veio uma onda do hype junto com isso. A gente tem visto dados incríveis. Hoje, inclusive, saiu uma matéria no Valor Econômico que a gente compartilha os dados de crescimento dentro da nossa plataforma e como a gente tem usado isso a nosso favor para as estratégias de marca. Mas esse crescimento vem também com João Fonseca, né, trazendo muita visibilidade para o tênis brasileiro, brilhando ali, trazendo muitos fãs para o tênis. E foi uma consequência. Para a gente foi super positivo. Eu vejo que veio esse hype agora, né? Também muito por conta do João aí. Mas eu lembro de uma era Guga, que já tinha... a gente já teve esse momento de tênis também, de todo mundo estar com um olhar ali, não só futebol, né? O Brasil tem muitos outros esportes, mas... Sim. Enfim, quando algum se destaca mais, assim como já aconteceu na natação, enfim, alguns outros. Mas agora a gente está nesse hype do tênis também. E Sim. até, curiosamente, onde eu treino, tem lá um backdrop no calçadão de vocês. Que legal. Jogo beach tênis, enfim. Aí tem... Lá eu olhei e falei assim, wellness... que legal, bom. Que legal. Mas e tem quadras ali também de tênis, enfim. Então, acho que tá super conectado. É na Play Tênis? Do lado da Play Tênis ali, né? Então, é junto legal. Ali, né? Todo no complexo Sim, ali. E tem um backdrop grandão ali. Então, fica ali muito bacana. Muito bom. E qual foi a escolha, né, do André Agassi aí? Teve algum motivo especificamente por que dele para ser esse embaixador global? Acho que ele tem uma história de saúde... mental que impacta bastante a carreira dele e ele é um expoente. A gente fez ali uma análise de um nome que fizesse sentido. Foi uma sinergia muito grande também. Ele se interessou muito por nós, pelo nosso impacto, pelo nosso negócio. Conversa vai, conversa vem ali. A gente acabou dando as mãos. E tem sido muito legal. A gente levou ele agora no Rio Open, nessa última edição. Ele conheceu alguns clientes nossos, a gente fez uma experiência, a gente levou ele para a nossa academia. Ele já ia por conta da premiação e a gente acabou criando uma experiência ali, onde ele foi conhecer a nossa academia no Rio Open. E ali a gente levou alguns convidados, clientes para conhecer, ter um momento ali com ele. Foi super legal. Então, a gente tem visto também um saldo super positivo dessa parceria em relação ao encantamento, ao que traz, as narrativas que ele pode trazer para a marca. E eu vejo muito que, de certa forma, quando a gente traz, né, creators, influenciadores ou até esportistas, no caso dele, é muito legal quando a gente agrega isso na marca, porque traz esse legado deles também, né? Então, no caso dele de esporte, vocês têm também algo com o Rodrigo Hilbert, né? Para uma coisa que acaba sendo para um outro formato. Como que funciona isso? Esse exemplo do Rodrigo Hilbert é muito bom. Surgiu até com um insight criativo dele ser o RH, né? Rodrigo Hilbert. Então, surgiu ali uma brincadeira. Pô, o RH é importante pra gente. Só falta isso pra ele fazer, né? Ele faz berço da filha, cozinha, faz um fogão, pega um peixe, faz. Faltava ele ser o RH. Exatamente. Ele é igual ao RH ali. Tem um olhar para todas as frentes. E a gente viu uma sinergia muito grande, assim. A gente falou, como a gente pode ter essa conexão, aonde a gente se beneficia naturalmente dos atributos que essa celebridade, essa personalidade tem. E também é natural, faz sentido para ele ter uma conexão com a gente. E essa conversa, mesma coisa, assim. A gente foi evoluindo, foi discutindo bastante como seria esse modelo. E também os resultados são muito positivos. As pessoas, os feedbacks que a gente recebe, seja de cliente, seja nas interações, quando a gente tem algum conteúdo compartilhado com ele, da nossa audiência como um todo mundo fala, nossa, o Rodrigo Hilbert é o El Hub em forma de pessoa, né? Enfim, ele cuida da saúde como um todo, cuida do bem-estar como um todo. É sobre nutrição, ele é sobre atividade física, ele é sobre qualidade de vida como um todo. Então, a gente encontrou nele ali uma pessoa legal para personificar o que é a marca. Então, foi muito positivo. E para ele, é natural né, se associar com uma marca de bem-estar, porque é o universo dele. Então, foi um casamento muito positivo. E eu acho muito bacana isso, porque, de certa forma, as marcas elas precisam tomar muito cuidado quem elas colocam ali como a cara da empresa. Sim. E vice-versa, para eles também, de quem se posiciona com alguma coisa que faça muito sentido dentro do dia a dia. Porque, senão, não casa tanto para ele, para a audiência dele,
dele, como para a marca, Sem dúvida. uma coisa que descasa, né? Se tem polêmica, se é uma pessoa que está sempre embalada em coisa assim, que não condiz, né? Não tem essa virada. Sem dúvida. Não, sem dúvida alguma. A gente olha muito para isso. Toma a decisão com bastante cuidado sobre quem são, seja creator, seja celebridades, que a gente vai se conectar para ser bom para os dois lados. Acho que isso está muito na essência também do El Hub, de pensar um modelo onde todo mundo ganha. É um modelo de negócio e também é um modelo como a gente se relaciona com todo tipo de parceiro. Tem algum spoiler de alguma novidade? Se não vier, tudo bem, tá, gente? A gente fala que tudo bem, não tem problema, mas a gente sempre gosta de um spoiler de alguma coisa. Tem alguma campanha, alguém novo que tá vindo aí? Tem um spoiler, tem alguns spoilers. Eba! Tem muita coisa vindo. A gente tem um novo embaixador ali nos Estados Unidos e também vai ter um impacto global, que vai falar bastante, quebrar essa ideia, inclusive de como a atividade, o bem-estar do corpo, na verdade, também tem muito bem-estar da mente por trás. Enfim, é um grande nome super conhecido aí, todo mundo ama. Então vai ser um embaixador global, né? Não vai ser mais um vai ser uma embaixador coisa global. tipo Rodrigo Hilbert mais aqui, vai ser algo mais amplo. Sim. É um cara que todo mundo ama no Brasil, ele é super querido. E, enfim, mas ele tem esse peso global nos Estados Unidos também, mas vai ser super bem recebido aqui. E a gente também tá com um projeto super legal com relação ao tênis. A gente vai trazer uma experiência de tênis aqui para São Paulo, dentro de um parque. Super legal, tá mais por vir aí esse lançamento. Eu tô amando essas coisas, sabe? Dos parques e de fazerem esse tipo de evento, ar livre. Eu tô achando muito legal essa coisa de São Paulo, essa loucura que a gente vive aqui, e apartamento e tudo. A hora que você tem esse outro espaço, né? Até de conhecer as pessoas, de socializar de uma forma não só networking, mas sim um net social, vamos dizer assim, né? Sim, sem dúvida. Não, super legal. O que tem acontecido, essas transformações, né? E como você falou, virar um espaço de convivência, né? Potencializar, tem sido muito legal. E volta para a história das marcas conseguirem contar, né? Enfim, quem elas são, por que elas existem, através dessas experiências, que eu acho que é muito válido para todos os lados, tanto para as marcas quanto para quem vai ao parque, para quem vive aquela experiência. É só histórias positivas quando bem executadas naturalmente. Sem dúvida. Flávio, tem ainda algum desafio, por exemplo, de entrar em empresas menores? Eles têm alguns entraves nisso? Como que vocês têm visto isso para quebrar essas barreiras, vamos dizer assim? É bem curioso. A intenção, ela existe. Eu acho que ela passa por... Eu gostaria muito de oferecer um benefício que uma grande empresa tem. Eu, empresa menor... Falando de empresas de 10, 15, enfim, 20. Essa intenção, ela existe. Acho que existe uma barreira para a gente quebrar, que é deixar claro que você pode também. Então, no nosso caso, é super possível, é acessível, né? As empresas pequenas e médias. É, inclusive, um espaço que a gente tem crescido muito e tem a intenção de crescer mais. Então, a gente, inclusive... Tivemos algumas estratégias para aumentar o nosso público ali de pequenas e médias empresas. A gente fez, agora no final do ano, uma campanha bem voltada para isso. Como a gente conseguia trazer empresas pequenas, por exemplo, do interior, empresas do interior de estados e tudo mais. Porque a gente identificou que existe, sim, essa intenção. Acho que é mais sobre quebrar uma ideia que, na verdade, de algo que não existe. Elas podem, sim, oferecer bem-estar para os seus colaboradores. E até quando a gente olha para pequenos e médios, existe muita intenção também do dono da empresa, do dono dessa pequena empresa, dele mesmo ter um benefício e conseguir olhar para o próprio bem-estar. Não só com um olhar de retenção, de talentos e tudo mais, mas também de também se beneficiar dessa história, que é super legal. Então, a gente tem visto isso acontecer e a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. É um mar bem promissor. E eu vejo também um desafio de como fazer campanhas, por exemplo, de bem-estar, sem ser aquela coisa clichê, um greenwashing, enfim, né? Como que vocês têm trabalhado isso para ser o oposto? Sim, ótimo ponto. A história de conexão, eu acho que isso é uma coisa que eu carrego muito nas minhas estratégias aí, enfim, não só agora em Well Hub, mas desde então, Coca-Cola, acho que foram alguns exemplos. Esse ponto de conectar, o que é
paixão, passion point da audiência, como eu trago algo que as pessoas vão se conectar para que eu consiga ser relevante, para eu poder falar de mim enquanto produto e se comportar assim como uma marca, não como necessariamente, né, alguém que quer se intrometer em um assunto que não tem nada a ver, mas é claro que eu posso entrar numa conversa e naturalmente trazer para que eu sirvo, como é que eu ajudo, seja para resolver um pain point, ou seja para potencializar aquele passion point daquela marca, daquela audiência em específico. Acho que esse ponto de relevância é a melhor maneira de não entrar numa roubada, né? Assim, encontrar um tema que de fato a sua audiência se conecta e você conseguir encaixar de uma maneira muito fluida, muito sutil, é fundamental para que não vire algo contra e seja um problema. Óbvio, a narrativa da marca, né? Da estratégia da campanha como um todo, como que isso ajuda aquela audiência a melhorar a sua experiência como um todo. Eu tenho um exemplo na Coca, a gente ia patrocinar um time de esportes, chamava Pen Gaming. E eu lembro que todo mundo me falava, bom, se for mexer com esportes, vai com calma, é uma audiência que leva muito a sério entradas de marca, tem que fazer muito sentido, tem que ser muito fluido, não pode ser entrar por entrar, senão pode ser um problema para você. E, enfim, também um desenho de patrocínio ali a 6 mãos com o próprio time da Pen Game e tal na época. E eu lembro que eles estavam numa situação, eu não lembro exatamente as expressões corretas, porque também é um universo que eu não domino muito. Mas é como se eles estivessem na segunda divisão e quisessem voltar, estivessem trabalhando para voltar para a primeira divisão. E o conceito que a gente tinha de Coca-Cola é que Coca-Cola dava o gás para você conseguir fazer as coisas que você precisava. Tinha todos os atributos de produto ali. Dá um gás, da energia, tudo que está relacionado ao produto. E aí, esse nosso patrocínio tinha a ver com a gente vai dar o gás para a PEN voltar para essa primeira divisão. Um pouco de risco, um pouco de feeling, um pouco de coragem. A gente entrou com esse patrocínio e falou, cara, o gás de Coca-Cola vai fazer Pen Game voltar. É isso que eu falo, de fazer sentido dentro de uma história. Eles voltaram, o gás de Coca-Cola deu certo ali. Certo. Eles voltaram para a primeira divisão, mas foi muito fluido, foi muito sutil, porque tinha contexto, tinha narrativa, tinha uma necessidade ali desse time e da torcida desse time, dos fãs ali. Então, tudo aconteceu de uma maneira que fizesse sentido. Eu acho que isso é fundamental. E olhando para o setor de wellness, saúde e tal, qual que você acha que é o maior desafio em marketing hoje? Bom ponto. Eu acho que tem um desafio de diferenciação. O que eu quero dizer com isso? É uma indústria que, por histórico, acho que passa hoje por uma transição, mas por histórico, sempre veio de alta performance. Alta performance conecta com poucas pessoas no final do dia. Por mais que tenha a questão de aspiração, né, aspiracional ali, às vezes as pessoas não criam identificação. Ah, não é para mim, né? Eu não sou exatamente esse atleta que eu tô vendo aqui de uma maneira que as pessoas, as marcas representavam. Acho que toda a história de trazer mais identificação com diversidade de corpos, né, de pessoas ali que eles representam através das atividades que estão fazendo nas fotos, nas campanhas, nas comunicações como um todo, evoluiu. Mas eu acho que ainda é um desafio. A gente sempre fala muito sobre isso dentro do Well Hub. Se for num médico amanhã falar sobre a sua saúde, ele vai falar que você precisa fazer caminhada, minimamente 30 minutos, né, por dia. Você, desde criança na escola, você tinha educação física, você sabia da importância de cuidar do corpo. Mas existem coisas que vão, no dia a dia, criando essas barreiras, seja da sua agenda, seja, enfim, alguma questão até emocional que você pode ter e precisa quebrar essa história. Eu acho que trazer facilitar a conversa do bem-estar ajuda a diminuir um pouco dessas barreiras. Então, ser mais democrático na conversa, ser mais acessível na identificação é super importante. E eu acho que é o que vai fazer essa indústria abrir mais portas e trazer mais gente para ela continuar crescendo. Qual tendência de bem-estar você acha que está vindo? Enfim, tem aí nos próximos meses ou anos?
Tendência de bem-estar. Boa pergunta, difícil. Vocês estão mapeando um monte de coisa, quero saber, ué. Tem agência também, preciso trabalhar o marketing. Você acha que eu uso o podcast para quê? Aprendo muito com vocês aqui também. Justo. Olha, eu acho que a gente viu... Você trouxe o exemplo do tênis. Acho que tem essa história de esportes. Atividades físicas individuais. Você pega, por exemplo, o boom que teve de pickleball nos Estados Unidos. Veio um pouquinho para cá. Acho que não chegou a representar igual aconteceu lá, mas também veio um pouco para cá. Esportes de raquete teve um crescimento muito grande. Não só, né, pelo ser algo que é divertido, né, traz uma diversão junto com a atividade física, mas também como traz longevidade. Enfim, tem vários esportes várias atividades. Você pega... O universo do CrossFit também tem evoluído muito. Beach tênis ainda continua bombando. Eu acho que é difícil trazer esse olhar aí do que pode ser uma tendência em relação às atividades. Mas eu diria que sempre tem um boom. E positivamente todas elas têm no El Hub. Então, o que for, vai dar para fazer pelo El Hub. Isso é super legal. Mas sabe que eu vejo muito essa coisa dos esportes de areia, exatamente pra gente... Falando de São Paulo e dentro do meu universo, da minha bolha, das pessoas que eu convivo exatamente por isso. Por não ter uma praia aqui, né? Estamos aí a 50 minutos da praia mais próxima. Mas a gente tem um ambiente praia, assim, onde a gente consegue dar uma desconectada, um ar livre, um sol. Ao mesmo tempo, né? Então. Isso é super rico, Eu comecei no vôlei de areia, daí fui pro futevôlei, fui pro beach tênis. Eu vou e volto, mas o beach tênis virou, assim, uma coisa que... Que legal. Mas é isso, né? E aí você vai fazendo essas amizades que vira, né? Uma coisa muito legal, social. Faz amizades, tem a história de fazer depois, que seja tomar uma cerveja, fazer uma água de coco ou um isotônico. Porque exato. Virou isso. Às vezes a gente joga o day use no fim de semana e assim, quem perde paga o Gatorade. Né? Entendeu? Olha eu fazendo propaganda aqui, né? Um isotônico, enfim, de alguma coisa. Mas eu acho que isso é o tipo de coisa saudável. Sem dúvida. Né? Fazendo atividade, enfim. Nem a cerveja, mas a gente troca por algumas outras coisas ali. Bem interessante. Mas é curioso, né? Como isso muda também. Não, muda muito. Eu acho que até um olhar de tendência. O esporte virar um momento social, né? Como um todo. Não, já tem toda a história, né? Todos os dados que, inclusive, trazem de estar substituindo happy hours, né? Enfim, então acho que as atividades de maneira coletiva, sem dúvida alguma, é um crescimento. Eu vejo muito isso, né? De as pessoas não saírem e ficarem até tão tarde para depois, no dia seguinte, aproveitarem o dia, né? Fazer uma atividade para começar o dia bem. Acho que tudo isso é bacana de equilibrar, né? Dentro disso. Além disso, Flávia, a gente sempre fala de inovações, de tendência e tudo mais. Não sei se hoje vocês usam alguma coisa de IA lá dentro, mas você, pessoa, o que você tem visto de IA? O que você tem usado? Nossa, eu uso muito. É engraçado, assim. Eu tenho um filho de 8 anos. Também. Mas verdade, legal. É uma delícia essa fase, né? Muito, muito. E ele mesmo, assim, lá em casa, eu e minha esposa, a gente também acaba usando no dia a dia. Seja para ver uma receita, seja por uma questão, enfim, tirar uma dúvida de um cosmético ou como usar melhor e tudo mais. A gente tem usado bastante. E eu tenho visto ele usar bastante também, assim, de uma maneira bem... Usar com a nossa ajuda, assim, né? Ele fala, pergunta ali para essa IA ou outra que a gente tem ali, que a gente assina, qual é o melhor jeito. Daí ele começa a julgar também. Essa aqui é melhor que aquela. Não, vê nessa aqui que ela é melhor, sem dúvida alguma. As respostas são melhores e tal. Eu tenho usado muito no meu dia a dia, assim, para... como se fosse um suporte, né, para resolver os problemas do dia a dia. Quando eu olho para o trabalho, também tenho visto uma evolução gigante. Assim. Eu lembro que alguns papos que eu tive sobre isso também, uma coisa que eu levantava ali há uns, até talvez 1 ano e meio para trás, aí, 1 ano, era essa história de as coisas estarem embedadas com IA, né? Assim, a gente trazer inteligência artificial para as coisas que a gente já usava e potencializar o uso dessas coisas. Eu acho que naturalmente isso vem acontecendo cada vez mais. Enfim, é a maneira que eu tenho aplicado no meu dia a dia. Eu fiz um curso uma vez com uma pessoa fantástica, assim, acho que deve ser a pessoa mais
inteligente, cabeçuda, assim, que eu já vi falar. Aham. E eu fiz a pergunta, eu falei pra ela, como que você usa IA no seu dia a dia? Assim, ela falou, eu não uso. Eu falei, "Como?" E ela é uma estudiosa de IA, não dei essa claquete. Ela é uma estudiosa de IA, ela falou assim, eu não uso, eu só uso pra corrigir meus textos. Ela tem uma coluna no Globo, se não me engano, e tal. Eu achei bem curioso, assim. Ela falou assim, eu não uso. Eu acho que eu tenho que encontrar um uso, na verdade, que se encaixe para resolver um problema meu. Então, para resolver meu texto, beleza. Ela falou assim: eu não tenho necessidade, que nem eu dei o exemplo agora de procurar uma. Eu não sei se ela continua com esse ponto de vista, É. mas procurar uma receita, fazer uma coisa ou outra. Ela falou assim: o meu trabalho é escrever, obviamente, estudar, ler livros e tudo mais. Eu achei bem curioso. Eu acho que esse ponto de como é que eu resolvo, como é que eu melhoro uma experiência ou outra no meu dia a dia, né? Falando mais de pessoalmente falando, assim. Como é que eu consigo melhorar uma experiência ali dentro do meu dia a dia, da minha rotina, é onde eu tenho visto o IA ter mais sentido. Mas você usa ele no formato ferramenta, No né? formato Pra te ferramenta. trazer isso, eu acho que faz todo sentido, né? É. Não é uma substituição de coisa ali. E é coisa que facilita o seu dia, né? Dentro disso. Sim. Faz um teste com seu filho, pega um desenho dele e coloca em algum IA e pede pra transformar em personagem. Legal. Gente, É. ficam loucos, assim. Vou Não, fazer. se sente muito, assim. Eu criei. Que legal. A gente desenvolveu um livro, eu e meu filho, assim. Que legal! Ficou muito legal. Então, assim, Que faz a demais. dica. Porque seu filho Vou também, fazer. que é a mesma idade, sem dúvida vai Eu vou fazer. amar. E é o tipo de coisa que, de certa forma, eu falo muito... a parte de usar telas acaba nos distanciando. Nesse caso, aproximou Aproxima. tanto com uma coisa tão Sim. pequena, né? Porque a gente foi fazendo isso junto, né? Construindo isso. Então, acho que isso é super bacana de como a gente usa com bom senso. Sem dúvida, com bom Acho senso. que é meio isso. Não, sem dúvida. Eu acho que... E até aprendizado, né? Olhando para as crianças... Cara, a precisão da resposta de uma informação, o jeito de dar uma informação, de passar uma informação para uma criança de X idade, ajuda muito, né? Isso sem dúvida facilita alguma. demais mesmo. É bom. Usar como ferramenta, né? Os nossos pais não tiveram, mas a gente tem. Então, Exatamente. vamos usar isso para nossa evolução. Exatamente. Aí, né? Internet é um exemplo bom, né? Virou uma... Tá aí, né? A gente nem consegue... Tá em tudo. Acho que IA vai ser quase que a mesma coisa. Vai estar nas coisas e a gente segue vivendo com E as com ela coisas vão presente. começar a vir, né? Com isso. Até o Paulo Aguiar veio aqui, que é um estudioso aí de IA, e ele falou muito disso, que daqui a pouco... Hoje a gente tem cursos de IA, mas hoje você não tem um curso de internet. Exato. Entendeu? Então, vai ser uma coisa que vai ser tão nativa, vai ser tão natural, que ela vai fazer parte do nosso dia a dia. A gente não vai falar, isso é IA ou isso não é. Exatamente. Você não vai dissociar uma coisa da outra, né? Exatamente. Então, acho que é meio isso. No futuro, aí, a gente vai caminhar Sem pra essa dúvida linha. alguma. A gente pega até o exemplo que eu comentei no começo, né? A indústria da publicidade tinha a conversa do online, offline, no final virou, cara, é comunicação. Acho que também passa um pouco por isso, né? A gente vai encontrar num lugar, olhando para marketing, olhando para publicidade, advertising, cara, vai estar ali, embedado nas coisas que a gente fizer, para se conectar e continuar sendo relevante. Muito bom, Flávio. Chega o momento que a gente tem nosso momento Tecla SAP aqui. Tá bom. Vou te dar o nosso megafone, ícone aqui do nosso podcast, para você deixar sua mensagem. Sua mensagem pudesse chegar aí para o mundo. Pode ser uma frase de vida, pode ser alguma outra coisa, né, que você queira falar, do setor, enfim. O megafone é seu. Vou deixar para você aqui, o seu corte, e depois para você assinar e deixar aqui, em memória igual todos os nossos outros aqui. De todo mundo legal. que participou. Tá bom, maravilha. Bom, tem uma pausa agora, né? Deixa eu pensar aqui. Enquanto o Flávio está aqui pensando, não esqueçam de ativar os sininhos aí e escutarem os nossos outros podcasts e sempre terem a notificação aí de novos episódios, seja no Spotify, no YouTube, nossos canais oficiais no @teclasap podcast, em todas as redes e canais. Podemos? A gente não liga ele para não estourar os tímpanos. Não tão alto. Arrisque. Eu acho que arriscar é super importante. Segue o seu... Com todas as ferramentas que estão aí disponíveis. Obviamente, tomar as decisões baseadas em dados é super importante. Mas acho que mais importante ainda é seguir um pouco do seu feeling. É uma mensagem mais voltada para a indústria como um todo. Acho que isso é super importante. Não abandonar a intuição, que ela é super relevante também na hora de tomar uma decisão. Muito bom. Assina aqui pra gente.
Aproveitar que o Flávio está aqui assinando, eu fazer nosso jabá aqui também. Sigam os nossos canais oficiais da Cubo Comunicação, no @Cubo Comunicação, todos os canais, ou no Comunicação Cubo. Da Tecla já falei, Pinterest, no Pinterest Brasil ou Pinterest BR. Como encontram você e o El Hub também nos canais? Sim, bom, eu, @Flávio Reguini, e o El Hub Brasil, o El Hub, oh meu Deus. O El Hub _BR, é o El Hub do Brasil. Maravilha. Super obrigada, Flávio. Adorei nosso papo. Adorei as novidades, os spoilers, enfim, parabéns aí. Acho que foi super assertivo esse nome dentro dessa construção que vocês estão trazendo aí, sem dúvida. Legal, obrigado. Foi um prazer também, adorei o papo. Obrigada. E esse foi mais um Tecla Sabe Podcast. Toda semana um novo episódio. Não esqueçam de ativar os sininhos mais uma vez aqui, dentro dos nossos canais oficiais. Ficou faltando eu falar das minhas redes, né? Então, se você quiser conhecer mais do meu trabalho, além da Tecla SAP aqui, no @CaruFernandes em todos os canais. E vou pedir para deixarem um QR Code aqui na tela também, com o livro A Tecla SAP do Marquetês. Obrigada, até o próximo episódio.